Graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Para nós é um motivo de muita alegria ter você e toda a sua família conosco. Deus te abençoe grandemente e fale profundamente ao seu coração. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra extraordinária do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Novamente eu quero lembrar você que sexta-feira eu quero te convidar a estar conosco às 19 horas na igreja com a camisa vermelha para celebrarmos a Páscoa, estarmos juntos para adorar e louvar o nosso Senhor em um culto de gratidão e de adoração. Amém? Sexta-feira, de vermelho, 19h30, Monsenhor Eduardo 333, Igreja Monte Sião. Eu quero aqui junto, falamos ainda sobre essa semana toda, sobre a Páscoa, e não poderíamos deixar de falar sobre aqueles dois indivíduos que a Bíblia ou que a história diz que eles eram ladrões. Existiam duas cruzes, uma de cada lado de Jesus, um lado direito e um lado esquerdo e Jesus no centro. E aqueles dois tiveram as mesmas oportunidades, foram condenados pelo mesmo império, estavam no mesmo lugar e viviam as mesmas circunstâncias. Mas eles tomaram decisões diferentes, mesmo no momento final da vida. No último minutinho da vida deles, que eles já não poderiam fazer mais nada, tomaram decisões importantes. Há sempre momentos em que você pode reverter muita coisa em teu favor, tomando decisões certas, que para muita gente pode ser uma decisão errada, ou pelos seus sentimentos você poderia fazer de forma qual te prejudicaria sempre. Mas há sempre uma forma de que você possa ainda consertar, dá tempo. Então uma decisão pode mudar toda a sua história. Pode mudar toda a sua vida. Eu quero ler o que está em Lucas, no capítulo 23, versículo 42, que é a história desses dois malfeitores. Que no finalzinho da história dos dois, diz assim: E aconteceu, e acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Os dois crucificados. E um blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Ele respondeu, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estamos sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Primeiro ponto, nós precisamos entender uma coisa desse homem que confessou Jesus no momento final. Vou dizer: lembra-te de mim. Reconheceu Jesus, que nada fez e era santo, morrendo na cruz do Calvário. Naquele momento ele entendeu o papel de Jesus, desse que salva. Tanto é que ele pede salvação para Jesus, do jeito dele. Mas é importante aqui a gente perceber que este homem também, ele confessa seus pecados. Arrependimento do que ele fez. Não há salvação sem arrependimento. Não é um ato mecânico simplesmente de você dizer: Jesus me salva. Os homens precisam saber que são pecadores. Aqui, aquele que estava na cruz do Calvário, do lado de Jesus, não reconheceu os seus pecados. Naquele momento ali, ele só viria tirar benefício do poder de Jesus. Ele só queria tirar, usar o que Jesus tinha para poder se dar bem. E continua vivendo a vida do mesmo jeito.
Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela muda por completo. Então, naquele momento em que aquele homem viu Jesus e permitiu que Jesus tocasse nele, mesmo naquela morte, aquela hora em que ele olha para Jesus, um blasfema, um xinga, um grita, um humilha, o outro decide, inclusive, dizer: ei, para! Você não está vendo que nós somos pecadores, merecedores de tudo que está acontecendo? Este não, esse é santo. Então eu sou culpado de tudo que eu faço. Para que você pudesse compreender, a necessidade de que você olhe para dentro. Esse papel também da Páscoa é eu olhar que eu não sou suficientemente forte para eu mesmo me salvar. Eu preciso aconteceu lá na casa dos hebreus, lá em Gozém, que eles precisavam do cordeiro para serem libertos da passagem do anjo da morte. Eles não poderiam ser salvos por conta própria, eles não eram salvos porque eles eram hebreus, eles não eram salvos porque eles eram judeus. Você não é salvo porque você vai numa igreja, você não é salvo porque você é filho de crente, você não é salvo. Você precisa de arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Cordeiro morreu, mas você precisa de pegar o sangue do Cordeiro e aspergir nas portas. Jesus morreu, o Cordeiro morreu. Então seria a mesma coisa do Cordeiro dos Hebreus, lá em Gozém, que morreu, que foi sacrificado, e eles não pegarem o sangue do Cordeiro e aspergir nas portas. Aquela casa não era só porque o Cordeiro morreu que ele seria salvo, mas a palavra era: pega o sangue e põe-os atrás da porta. Se não tivesse sangue no umbrão da porta, mas tivesse o cordeiro morto lá naquela cozinha, tivesse o cordeiro morto lá naquele quintal, um cordeiro morto dentro daquela casa, poderiam estar comendo o cordeiro, mas não havia sangue no umbrão da porta. O anjo da morte passaria por aquele lugar e os primogênitos daquela casa seriam mortos também. Então o que há necessidade, amados? A necessidade, o que esse ladrão ele viu, esse malfeitor viu, foi a necessidade de comer na carne. Foi a necessidade de confessar Jesus. Foi a necessidade de reconhecer que ele era pecador. Então naquele momento, quando os hebreus fazem isso, eles reconhecem que eles não eram suficientemente fortes, não era por conta de uma herança, de um nome, de um sobrenome, de uma qualificação, mas eles precisavam do sangue do Cordeiro. Você precisa de Jesus. O malfeitor precisou de Jesus. O malfeitor confessou Jesus. O malfeitor reconheceu os seus erros, os seus pecados. Ele diz aqui: vocês sabem que nós merecemos o que estamos fazendo. Isso é confissão. Recebemos o castigo que nos é merecido. É confissão. Ele confessou que ele fez real mesmo, como fez o mal mesmo, que ele merecia a cruz mesmo. Então, é eu reconhecer que eu preciso da cruz para eu. Uma morte é minha, mas Jesus tomou o meu lugar e eu agora sou salvo porque o Cordeiro morreu. Agora, se o Cordeiro morreu, eu preciso do sangue do Cordeiro aspergido na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, então aqui diz a palavra de Deus: lembra-te de mim quando entrares no teu rei. Ore a Jesus, clame a Ele, me salva, que eu sou pecador e preciso de salvação. A palavra do Senhor diz: todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Então todos nós sacamos. Não é porque você é bonzinho, porque você nunca matou ninguém, que você nunca roubou ninguém, que você é merecedor de salvação. Você é merecedor de salvação porque o Cordeiro morreu. Mas é importante você pegar o sangue dele e aspergir na sua vida. Em nome de Jesus, você tem que ter o ato de arrependimento, de trazer o sangue do Cordeiro para a sua vida. Não é automático, não é instantâneo, mas precisa de uma ação sua. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Confesse aí onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, meu Deus, que tu possas alcançar esses corações e abençoá-los. Ouve agora as orações deles. A entrega deles.
o pedido deles. E, Senhor, e os traz para o teu reino, traz para a tua paz, traz para a vitória sobre a morte. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. E depois dessa palavra poderosa, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e uma programação completa para atender você e toda a sua família. E claro, nos siga também nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube e se você deseja que nós oremos por você e pelo seu propósito, basta encaminhar para nós uma mensagem ou nos ligar no telefone 3237-1212 que nós estaremos orando por você e toda a sua casa. Até o próximo programa. Deus abençoe.